Foi dada a largada de mais uma mudança. E para as manocas que se perguntavam onde era o meu cantinho de trabalho, era esse, manas. Eu coloquei aqui as coisas que a gente não vai levar agora, né? Que vai ficar dentro do carro do Jonathan, que vai ficar em Nova York. Nossa, como eu sonhei com esse escritório. Olá, manocas! Sejam muito mais bem-vindos, muito mais do que bem-vindas a este Viola Vlogão, um tanto quanto caótico. Estamos aqui no meio da mudança, eu quero gravar o máximo que eu posso. Eu não sei como é que vai ser o desenrolar desse vlog, porque quem já mudou de cidade, tipo de uma casa para outra, sabe o quanto é caótico, né? Imagina de país. Então, eu prometo entregar o meu melhor aqui dentro desse Viola Vlogão e filmar o máximo que eu posso. Mas agora, nesse momento, hoje é domingo, agora na parte da tarde, manhã e tarde, eu estou organizando todo o apartamento, deixando ele pré-arrumado, porque a gente vai sair daqui no dia 31, que é quinta-feira. Então, eu já tô separando coisas que vão ficar em Nova York, já tô separando as coisas que vão com a gente pra Itália e ao mesmo tempo limpando o Airbnb, porque um amigo nosso vai dirigir o carro do Jonathan, né, que ele sempre vem pra cá ele mora em Nova York, pra quem não sabe, né, só contextualizando. Se você não tá sabendo o que tá acontecendo, você precisa ir agora, dá um pause nesse vídeo e vai lá no Instagram da Viola entender o porquê dessa mudança, pra onde a gente tá indo, enfim, tudo. Porque ele morava, né, em Nova York, agora a gente tá se mudando juntos, devido aos vistos que eu tentei e eu não consegui entrar dentro do país. E aí o amigo dele vai dirigir ele até aqui, né? Ele mora em Nova York, ele viaja 6 horas para chegar aqui em Montreal, Canadá, que é onde eu estou. E aí até me perdi no que eu tava falando. E aí eu estou aqui arrumando todas as coisas, né? Separando e limpando o Airbnb também para poder entregar do jeitinho que eu recebi. Eu coloquei pra vocês alguns takes, né, desse espaço que era onde eu trabalhava. Quem trabalha de casa sabe o quanto é importante a gente ter o nosso cantinho pra trabalhar. Eu sempre fui, manas, uma pessoa que faz hoje com o que tem agora, sabe? Então eu me viro. Várias vezes eu já dei acompanhamentos individuais, por exemplo, sentada naquelas banquetinhas de plástico com o computador em cima da cama da minha mãe, porque era o que eu tinha naquele momento, sabe? E eu lembro que logo depois, né, de eu ter feito esse 1 ano como nômade digital, ter morado em vários lugares do mundo, e muitos lugares muito bons, muitos lugares com a internet horrível, tipo assim, péssima, muitos lugares onde eu não tinha um lugar bonito, por exemplo, para trabalhar, uma cadeira, isso daqui, manas, faz toda a diferença, tá? Uma cadeira confortável para trabalhar. Mesmo nesses lugares, assim, que não eram tão favoráveis, eu fazia acontecer, mas sempre com o pensamento de, meu Deus, eu quero muito um espaço para poder trabalhar. Eu quero muito poder ter um espaço só para trabalho e que não seja tudo junto, sabe? E quando eu vi esse apartamento aqui em fevereiro, quando eu aluguei ele, eu vi que tinha um espaço só para trabalhar com uma mesa maravilhosa, uma cadeira incrível. Eu falei, meu Deus, é esse lugar. Sabe quando você tem... Eu sou muito, assim, intuitiva, sabe? Eu senti que esse apartamento era para mim. Então, todo esse cantinho, assim, apesar de não ter 100% a minha cara, porque se fosse minha cara, essas paredes estavam tudo coloridas. Apesar de não ter 100% a minha cara, eu sou muito apaixonada e grata por esse lugar que foi o meu local de trabalho, assim, e a gente precisa. Quem trabalha de casa, acho que vai entender o que eu tô falando. O dia que eu tava incomodando as pessoas, sabe? Quando eu trabalhava e tinha que dar meus acompanhamentos individuais na casa de alguém, né? Atrapalhando ali a rotina da pessoa. Mas esse lugar aqui que eu trabalhei é o meu lugar favorito, assim, do apartamento, porque realmente eu sonhei muito com isso.
Barulho do ar-condicionado, manas. O quarto, só falta arrumar a cama, tá? Mas limpei tudo aqui. Vocês viram o caos que tava, né? Isso aqui vai ficar aqui, então depois eu dobro. As malas aqui. Ai, meu Deus, não acaba nunca. Manocas, eu já experimentei algumas bolachas desse mercado, que é um pouco diferente, né, que a gente não tem no Brasil. Não gostei, tá? Muito enjoativa. Mas eles têm vários tipos de bolacha aqui. Socorro, Deus. Essa daqui, olha que delícia. Eu vou te falar que eu acho que o Canadá é melhor para esses biscoitos, assim, do que para chocolate em si. Olha isso aqui. Não sei, eu falo bolacha, né? Você fala biscoito. Esse sorvete que é caríssimo no Brasil. Aqui, relativamente, né? Se ganha em $1, é muito barato. Manocas, vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. A gente vai ter visita, então eu comprei a mais, né? Se fosse só eu, ia ser um pouquinho menos. Mas, comprei essas 3 bolachinhas, que eu sou apaixonada. Meu Deus do céu, eu amo essas bolachas. Elas são bem fininhas, assim, sabe? É salgada, aquele sorvete, sabonete, ovo, um pacote gigante de cereja, palmito, chocolate 72%, tamame, mussarela, um pacote pequeno de salada, morango, com gás de limão, que eu sou apaixonada, um pacotão de papel higiênico e tudo isso foi $80. Caro ou barato? Colocas apenas a melhor salada do mundo, tá? Que é a minha. E é realmente um baldão de salada que eu como. Tem receita aqui, inclusive, vou deixar linkado aqui embaixo no card para vocês verem como faço. É a melhor salada do universo. Eu estou me preparando para trabalhar, eu tenho acompanhamento individual daqui a pouco. E hoje, no primeiro momento da manhã, eu fiz a minha terapia. Eu faço terapia, Manoca, é segunda-feira, às 7 horas da manhã, do Canadá. Literalmente, a gente tá resolvendo BO, entendeu? Eu faço terapia, eu gosto de fazer terapia. Eu já faço literalmente há mais de 10 anos. Eu queria muito compartilhar uma coisa com vocês, principalmente se você tem pais separados e você teve ou tem dificuldade de relacionamento. Hoje eu me sinto mais aberta para falar sobre isso. Mas foi algo que durante muitos e muitos anos me machucou demais. Os meus pais, manas, eles são separados. Eles se separaram em 2014. Eu já era adulta, eu morava sozinha. Eu pagava as minhas contas, trabalhava como professora no estado de São Paulo, dava aula de ciências e biologia. Mas a separação deles foi algo muito marcante na minha vida. Inclusive, foi por causa da separação dos meus pais que eu resolvi buscar terapia, que eu resolvi buscar ajuda, porque foi algo que eu não sabia lidar. Eu cresci, manas, num lar extremamente religioso e autoritário. Então, eu cresci com aquela ideia de que se você casa, você precisa ficar para sempre, o que Deus une, o homem não separa, de que família é um instrumento de Deus e de que separação é algo ruim, é algo que não é o plano de Deus, que não é a preparação de Deus para sua vida. Quando os meus pais se separaram, toda a visão que eu tinha de família, de união, de amor, harmonia, foram destruídas. É como se eu tivesse construído um castelo de areia. Eu olhava para minha família, eu via a minha família como uma referência. Muitos já se separaram, mas os meus pais, né, meus tios, tiveram mais do que um casamento, se separaram uma vez, mas os meus pais não se separaram e eles nem vão se separar. Eu sempre tive isso comigo e eu carreguei durante muitos anos esse orgulho. E quando eles se separaram, foi como se todo o castelo que eu tinha construído em relação à visão que eu tinha de família e o quanto eu achava que a minha família era referência, ele foi destruído. Pais se separam, mas os filhos é que ficam. E os filhos é que geralmente pagam o preço dessa separação. Tanto a família da mãe que fala mal do pai, a família do pai que fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, e fica nesta situação em que os filhos ficam no meio ouvindo tudo isso. E eu lembro que eu falava claramente assim, e isso tá muito no meu consciente, não é nem no meu subconsciente, porque eu lembro de eu falar isso.
eu falava, não, família é uma mentira, família não existe, essa harmonia toda que pregam, esse negócio de família é uma verdadeira mentira, porque dentro da casa, quando você menos espera, os pais se separam. Nada disso de que uma família vive é verdade. Eu sempre fui uma menina que eu escrevi o nome dos meus filhos, era Zion, inclusive, o nome que eu queria se fosse menino. Eu escrevia no meu caderno da escola, quando eu tinha os meus 12, 13 anos. Eu sempre tive o sonho de ter uma família, mas quando os meus pais se separaram, foi como que esse sonho que eu queria há muito tempo, ele se destruísse e eu visse tudo e qualquer coisa relacionado à família como uma mentira. Aconteceu em 2014, nós estamos em 2025. Quantos anos se passaram para eu poder aprender realmente sobre a separação dos meus pais? Vocês percebem que existem feridas, sentimentos dentro da nossa vida que demoram literalmente anos para cicatrizar. E logo depois que os meus pais se separaram, eu excluí esse sonho da minha vida, foi como se eu realmente tivesse esquecido, deixado de lado. Comecei a viver coisas para mim. Então não existia mais o sonho de construir uma família, existia o sonho de fazer intercâmbio, existia o sonho de ter a cidadania italiana, existia o sonho, tudo meu, para mim, sabe? Para que eu pudesse ter mais liberdade, para que eu pudesse ter mais realizações profissionais. E isso durante muito tempo foi muito importante para mim. Eu sinto que eu precisei passar por esse processo extremamente longo para poder curar as minhas feridas relacionadas à família que vieram da separação dos meus pais. Talvez você tenha tido uma família que teve muito conflito e que os pais continuam juntos, ou teve também a separação, ou você viu casos de agressões, não sei. E muitas vezes a gente arrasta essas crenças para nossa vida amorosa. Ou seja, é como se a gente estivesse repetindo um padrão e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O meu parceiro hoje, ele me resgatou essa vontade de querer ter uma família novamente. E de entender que o que eu sofri dentro da minha adolescência, dentro da minha fase adulta, de ver os meus pais se separando, não precisa repetir a mesma história nessa outra geração. Pelo contrário, nós podemos ser uma geração que muda completamente o ciclo das coisas. No meu subconsciente eu acreditava que família não existia, logo que família não era real. Logo, eu não preciso de ninguém para formar uma família. Eu preciso ficar sozinha e fazer as minhas coisas. E é por isso que eu demorei tanto tempo pra me relacionar. Manas, literalmente, foram 6 anos solteira. É isso, manocas. Agora eu vou aqui me ajeitar pra dar o meu acompanhamento individual do dia. Isso aqui. Ai, o bico redondo pra mim é tudo. Eu acho que machuca meu pé. E essa marca eu sei que geralmente não machuca. Essa pra mim foi a minha favorita. Das pinturas, né? A gente consegue unir a identidade visual da marca com a mensagem que a marca traz, com a transformação que ela traz. Oh, AC is heavy. We can sleep here. Oh my god. The VIP. I didn't even process that. It's very... Dia 31 de julho, manocas, chegou finalmente o dia da gente embarcar. Ai, meu Deus, meu coração tá apertado. Eu tô aqui na vizinhança que eu sempre saía pra correr. Agora é mais ou menos umas 8 horas da manhã e o nosso voo sai 8 horas da noite. E aí eu tinha prometido pra mim mesma que no último dia eu vim aqui. Eu sou dessas assim que gosto de, antes de sair de um país que eu morei, visitar partes que são importantes pra mim, pra agradecer essas partes, sabe? E com certeza essa vizinhança que eu sempre corro, que eu sempre corria, é um desses lugares, assim, sabe? Eu confesso que meu coração tá bem apertado. Eu sou muito, muito, muito grata pelo Canadá, assim. O Canadá com certeza é um país que eu super moraria. E a gente fica um tanto quanto nostálgica e grata ao mesmo tempo. Vocês viram alguns takes aí, né? Esses 3 dias têm sido, assim, muito incríveis mesmo.
Então realmente tem sido uma despedida assim com o coração muito alegre, sabe? E se em janeiro, Monocas, alguém falasse pra mim, Bruna, você ainda vai agradecer do teu visto ter sido negado. E eu falo, o quê? Mas nunca que eu vou agradecer. Olha o tamanho do tempo que eu investi nisso, dinheiro. E tipo, hoje eu só agradeço do meu visto ter sido negado dos Estados Unidos. Porque, nossa, eu nunca teria tido a ideia de vir morar no Canadá. Porque não é um país que é tão falado, digamos assim, né? E que foi uma surpresa, assim, incrível. A gente chegou aqui pra lavar roupa. São 10 horas... What time is it now? 9 something? 10 horas da manhã. A gente chegou pra lavar roupa suja. É muito legal, eu falei pra ele, né? Que no Brasil essas coisas é muito chique. Você vir numa lavanderia. Ele falou chique é ter uma máquina dentro de casa. Mas aqui, no caso, é as secadoras e aqui as lavadoras. Ai, manas, é um tempo que fica aqui, ó. Tem até cadeira pra sentar e esperar, porque demora. Agora é, Monocas, 1h28 e nós estamos aqui organizando a casa. Quando a gente aluga um Airbnb por mais de um mês, nesse caso em específico aqui, no Canadá eu fiquei quase 6 meses. Meu Deus do céu, é como se realmente você estivesse mudando de casa, sabe? Então, você tem que deixar o apartamento exatamente como você pegou, obviamente. Não que, né, independente do tempo que você for ficar. Mas a gente acumula muito mais coisa quando a gente fica mais tempo num lugar, né? O quarto tá quase... Quem lembra do meu closet cheio de roupa, totalmente vazio, Monocas. Finalizamos tudo. Socorro, que eu não posso falar, senão vou começar a chorar. Meu closet, muito obrigada por tudo. Te amo. Quarto. Acho que eu fico emocionada porque acho que esse foi o Airbnb que eu mais amei, assim, que eu mais me senti em casa, sabe? Aí aqui a cozinha. Eu amava essa vista das folhas. Aí a cozinha. Banheiro. O tour saiu. Banheiro. Parece uma casa da montanha, né? Sala. Amor, say hi. E... ai, meu Deus, eu amava essa mesa de trabalho. E aqui ficava pra pôr os casacos. A gente pendurava aqui. Essas aqui as coisas do dono do apartamento. E aqui era a porta de entrada. Tchau! Ó a farofagem no meio do aeroporto, saco. Eu sou brasileiro. Ele trouxe um saco de lixo. Literalmente isso aqui é saco. Saquinho plástico. Com um monte de comida que ele trouxe do Brasil e não deu tempo de comer. Tipo a mandita, miojo, fine. Amoras. Chegamos, Monocas. Olhem só o que fizeram com a minha mala. Minha mala novinha, manas. Comprei pra ir para os Estados Unidos. Quebrada. E sem roda. Vou sair a roda da mala. Chocada. Aeroporto de Milão. Estamos vendo para alugar carro para ir para Torino, que é o nosso destino final. Eu acho que sai mais em conta.